O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muito bom dia. Com essas palavras sagradas nós começamos mais um dia. Não existe nada mais confortante para nós do que sabermos que temos um supremo pastor que cuida das nossas necessidades, que nos pastoreia, que nos leva pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas, cuida das nossas necessidades e está ao nosso lado em todo e qualquer momento. Que nesse instante nós sintamos a presença, a bênção de Deus, a mão do Eterno conduzindo-nos, abençoando em toda a nossa trajetória. Muito bom dia com a bênção, com a presença do Senhor sobre cada um de nós. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 25, o versículo 1. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. É impressionante como os falsos pregadores, os falsos profetas, quando eles falam, eles conseguem convencer uma grande gama de pessoas. Mas é impressionante também quando um homem de Deus, um profeta verdadeiro, fala em nome do Senhor, ele não consegue alcançar tamanha multidão quanto os falsos pregadores ou os falsos profetas. Cabe a nós, nesse momento, avaliarmos quão o pecado tem causado um prejuízo na vida do povo de Deus. A partir do momento em que Deus nos dá o direito de tomarmos as nossas decisões, o nosso coração está completamente propenso a fazer aquilo que é mal e nos envolvermos de fato o que é pecado. Mas tenha certeza de uma coisa, Jesus Cristo e o próprio Jeremias se responsabilizou em falar a respeito do renovo. Ele viria aqui a essa terra, ele provaria para todo o universo que é possível um ser humano vir a essa terra e vencer como Cristo venceu. Nós também precisamos a cada dia seguir os passos do Senhor. Tudo o que nós precisamos para viver uma vida vitoriosa, Jesus nos ofereceu. Jesus nos concedeu gratuitamente. Se nós quisermos alcançar a vitória, nós precisamos desenvolver um relacionamento sólido com o nosso Salvador, nos colocarmos em suas mãos, vivermos exclusivamente para Ele. Tenha certeza que dessa forma nós alcançaremos a bênção do Eterno. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, no 4º ano do rei Joaquim, veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Isso quer dizer, no 1º ano, após o povo do Senhor ter sido levado para o cativeiro babilônico, desde madrugada e no decorrer de todo o dia, o profeta Jeremias tinha a responsabilidade de anunciar as verdades de Deus para o seu povo, mas eles não deram ouvido, eles não estavam dispostos a seguir a vontade do Senhor, eles estavam mais dispostos a fazer a sua vontade do que entender que as palavras do profeta eram verdadeiras, eram reais e iriam se cumprir nos seus dias. O chamado de Deus para o seu povo era: convertei-vos, se arrependei-vos dos seus pecados, vivei uma nova vida diante de mim, vocês terão a minha bênção, vocês terão a minha proteção, mas se mantiverem seguindo o seu próprio caminho, a sua própria sorte, vocês ficarão sozinhos, serão abandonados e se tornarão uma presa fácil na mão do adversário. Se os israelitas tivessem permanecido uma vida de obediência a Deus, Deus os teria estabelecido na terra de Canaã. Ninguém tocaria no seu povo, se tornaria um povo invencível. Eles estariam representando o nome de Deus e Deus mesmo estaria ao lado dele para lutar as suas batalhas. Deus poderia enviar um único anjo ou um terremoto, um estremecer da terra, e os seus inimigos fugiriam, porque eles não poderiam se conter diante do poder e da grandeza desse Deus. Jeremias capítulo 25, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Deus, nesse momento, olhava para a Babilônia, olhava para Ciro e chamava a Ciro como sendo o seu servo, como sendo aquele que faria a sua vontade.
como sendo aquele que cumpriria os seus propósitos. Se o povo de Deus não estava disposto a cumprir os propósitos do Senhor, Deus iria levantar um homem pagão, um homem que não o conhecia, mas Deus colocaria no seu coração os seus planos, os seus propósitos, e os objetivos de Deus e os propósitos do Senhor jamais poderão ser frustrados. Hoje nós precisamos aprender, quando Deus fala o que nos cabe obedecer. Seria o próprio Deus que moveria o coração de Ciro, como governante de Babilônia, para punir o seu povo, para derramar o seu juízo sobre o seu povo, para que o seu povo no cativeiro pudesse reconhecer que há um soberano, que há um Deus criador dos céus e da terra, que rege todas as nações. Aqueles que almejam receber salvação precisam se submeter à vontade do Senhor. Aqueles que rejeitam a soberania de Deus, o seu final será morte, tristeza e destruição eterna. Jeremias capítulo 25, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e dessa nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Não é porque Deus tenha usado a Ciro e a Babilônia para punir o seu povo, que Deus também, como sendo soberano, não iria punir os babilônicos. Porque os babilônicos não agradavam a Deus por completo, não viviam uma vida em fidelidade ao Senhor. Embora Daniel fosse uma voz de salvação dentro de Babilônia, mas nem todos estavam dispostos a seguir a voz do Senhor. E por não seguirem a voz do Senhor, seria o próprio Deus que um dia usou Babilônia, iria levantar os persas para que pudesse punir os babilônicos. Amigo, tenha certeza de uma coisa: existe um soberano que governa todo o universo. Existe um soberano que é criador, dono de tudo aquilo que se chama planeta Terra e universo. Hoje nós precisamos render o nosso coração a Ele, nós precisamos viver uma vida submissa a Ele, nós precisamos amá-lo, nós precisamos viver exclusivamente para Ele. É impressionante porque Ele é dono de tudo, mas Ele a cada dia tem pedido para morar dentro do nosso coração, assumir o controle da nossa vida, e cabe a cada um de nós permitirmos ou não que Ele se assente no trono do nosso coração. Como nós podemos observar no versículo 17 e no versículo 18 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, o profeta Jeremias começa a expor as profecias que o Senhor colocou no seu coração de uma forma gradativa. É como se ele estivesse derramando um copo de água. Gradativamente ele começa a revelar as proporções dos juízos que Deus iria derramar sobre o seu povo e sobre outras nações que eram iníquas, embora ele tivesse usado, mas elas também viviam uma vida infiel diante do soberano. Vamos observar no versículo 19, nessa época, quem era o governante do Egito era Neco II, que foi derrotado por Nabucodonosor em Carquemes. Depois de todas as outras nações terem desfrutado da ira e dos flagelos do Senhor, por último ficou Babilônia. Mas Babilônia também não foi poupada diante dos erros e dos males que ela cometeu contra o povo do Senhor. Dentro do seu livro, o profeta Jeremias começa a descrever como de uma forma triste, melancólica, a maneira pela qual essas nações seriam destruídas. E o povo de Deus, mesmo distante, eles sofreriam em ver as outras nações padecendo, porque eles também passaram pela mesma situação que outras nações agora também estavam passando. Todas essas profecias têm um paralelo com o livro do Apocalipse e nos revela o futuro, nos mostra de fato como se dará os últimos capítulos da história do planeta Terra. Todos aqueles que vivem sobre essa terra irão temer, irão estremecer, porque guerra e rumores de guerra, como aconteceu no passado, será uma característica do que também irá acontecer no futuro, nos dias em que nós estamos vivendo. É uma prova clara de que os juízos de Deus estão a cair sobre essa terra. Feliz é aquele que tem feito a vontade do Senhor. Feliz é aquele que já entregou a sua vida exclusivamente a Deus. Mas aqueles que ainda estão em cima do muro, ou estão vivendo em Babilônia, ou não querem se render ao convite do Senhor, estão colocando a sua vida em risco. No final, aqueles que não se decidiram em viver exclusivamente para o Senhor, irão uivar, irão chorar, irão derramar as suas lágrimas, mas será tarde demais. E o que cabe a esses nesse momento será a morte e a destruição eterna. Querido amigo, hoje é o dia de escolhermos viver exclusivamente para o Senhor. Deus, através das suas profecias, tem feito um chamado a todo remanescente que se encontra nessa terra.
Cabe a cada um de nós colocarmos a nossa vida em harmonia com a sua vontade, com a sua palavra. Deus, através do profeta Jeremias, faz um chamado enfático ao seu povo, à nação de Judá e aos que estavam em Jerusalém. Deus hoje faz um chamado a todo habitante do planeta Terra. Vinde a mim, entregue seu coração nas minhas mãos, e aquele que toma e aceita o convite do Senhor recebe vida eterna. A sua vida é transformada, os seus pecados são apagados e o seu nome mantido no livro da vida. Mas essa decisão cabe a cada um de nós. Somos nós que escolhemos viver para o Senhor e não vivermos para nós mesmos. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.